Oi pessoal, meu nome é Luiz Felipe, eu sou do Laboratório de Políticas Públicas Participativas da UFG, o L3P. Eu vou deixar o link aí para vocês acompanharem nossos trabalhos, etc. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo que visa ensinar basicamente como colocar um corpus de texto no Iramutec e uma breve visão superficial das análises que ele pode proporcionar. Muita gente tem me procurado e vem dizer que dá erro na hora de subir algum corpus de texto por Iramutec. Então eu venho demonstrar a metodologia que eu uso. Existem vários jeitos de fazer. Tem como fazer com matriz de planilha, etc. Tem como fazer com outros tipos de software. E hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço isso e como que eu faço uma análise. Eu preparei uma base que ela contém 6 resumos de 6 artigos sobre gestão da informação, que é o curso que eu estou terminando esse semestre. Então é um tema que eu tenho mais afinidade e eu achei que desse jeito ficaria mais fácil de ensinar a vocês. Então, eu tenho cada parágrafo desse é o resumo. Então, cada pedacinho desse separado por estas variáveis é um resumo de um artigo diferente. Então, vamos lá. Eu tenho 6 variáveis até esse artigo 6 e eu tenho 6 resumos. Por que eu separo elas? Eu poderia escolher colocar só uma variável, que seria poderia ser gestão da informação. E essa variável, e eu poderia ter excluído as outras e juntado todos os resumos num só. Por que eu não fiz isso? Se eu deixo as 6 variáveis separadas, eu estou mostrando para o software, eu estou separando para mim mesmo também os contextos e as pessoas que escreveram cada uma. Então, se lá na frente eu decidir que eu quero analisar qual o contexto de cada artigo e para ver se eu identifico vocabulários diferentes de acordo com as pessoas, de acordo com as temáticas dos artigos, pelos resumos, eu posso fazer isso porque minhas variáveis vão estar separadas. Então, lá na frente eu posso escolher analisar só o 3, o 5 ou o 4 e o 2 de acordo com os meus resultados forem aparecendo. Ou seja, vocês podem escolher separar todas as variáveis assim, podem ser, se você estiver analisando entrevista, aqui em vez de artigos vão ser pessoas. Então, pessoa 1, a fala da pessoa 1, pessoa 2, a fala da pessoa 2. Se você estiver analisando textos completos e cada texto foi escrito por pessoas diferentes ou tem contextos diferentes, você pode colocar aqui texto 1, texto 2. Se você quer analisar um texto só, não precisa separar ele de acordo com seus parágrafos. Você pode colocar ele inteiro e utilizar só uma variável dessa. O importante é que você utilize essa anotação aqui, que é a anotação que o software vai usar para tratar o seu texto, que é utilizar primeiramente 4 asteriscos juntos, sem espaço. Aí você dá um espaço, coloca um asterisco e coloca o nome da variável. Então vamos lá. Eu quero delimitar que esse resumo é relativo ao meu artigo 1. Então acima dele, logo acima dele, eu coloco 4 asteriscos, dou um espaço, coloco mais um asterisco e coloco o que vai denominar minha variável, que eu escolhi como artigo underline 1. Outra coisa que é importante é esse underline aqui, ó, pessoal. Toda vez que você for colocar um espaço ou precisar de um espaço na sua variável, é importante que você coloque um underline, não espaço, porque pode dar erro. Então, se eu quiser colocar aqui artigo do resumo 1, eu tenho que colocar espaço. Não é indicado que você utilize variáveis muito grandes, então por isso eu utilizei só artigo 1. Poderia também ter utilizado o resumo 1. Mas enfim, essa é a anotação que você tem que utilizar. Eu fiz um pequeno tutorial em PDF, eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo também e tal. Então, vamos só revisando. Coloca seu texto e coloca a variável logo acima dele
pula uma linha, ó, e já deixa seu texto embaixo da variável. E ela tem que estar desse jeito. Agora, o segundo passo, galera. Esse foi o passo de codificação do texto. Seu texto, se ele não tiver codificado assim, vai dar erro. O segundo passo, que é uma escolha minha, é utilizar o bloco de notas. Então eu venho aqui, vou abrir o bloco de notas e vou copiar todo esse texto aqui e vou colar ele no bloco de notas. Meu texto já codificado, que eu utilizo o Word para codificar ele para ficar mais organizadinho. Eu venho aqui e colo no bloco de notas. Vocês vão ver que vai estar separadinho aqui cada variável, cada resumo, etc. Assim como estava lá no Word. É importante dar só um espaço aqui entre um e outro para você manter a organização da sua base. Mas é assim, por que eu utilizo o bloco de notas, galera? Porque muita gente tem utilizado o OpenOffice, muita gente tenta utilizar até o próprio Word ou outro software de edição de texto. E eu utilizo o bloco de notas porque na hora de salvar, ele me permite salvar especificamente em UTF-8. Quando eu for subir para o Iramutec, vocês vão entender isso. Mas por enquanto eu basicamente passei o que eu tinha tratado aqui no Word aqui para o bloco de notas. Todo computador tem um bloco de notas. Se o seu não tiver, só procurar, pesquisar e baixar rapidinho. E aí, cola sua base codificada lá e pronto. Basicamente, colei minha base aqui e agora eu vou salvar. Esse é um passo importante também. Salvar, vou pedir para salvar como. E eu já tinha criado um corpus teste aqui, mas eu vou apagar ele e vou criar de novo aqui esse corpus. Então vamos lá. Corpus underline teste, que é o nome que eu dou para o meu corpus de análise aqui, etc. Documento txt mesmo. E aqui é o segredo da coisa, pessoal. A codificação tá ANSI. Eu vou mudar ela para UTF-8, porque ela precisa estar padronizada para eu inserir lá no software, no Iramutec. Então, mudei minha codificação para o UTF-8. Vou salvar como corpus teste aqui na área de trabalho na minha pasta teste. Salvei. Vou fechar aqui. Vou só aqui na minha base teste para vocês verem. Aqui está a minha base do Word que eu usei. Vou até tirar ela daqui. Vou só fechar a base também. Pode fechar a base. E vou tirar ela daqui da pasta teste e deixar só o nosso corpus teste. Eu vou abrir aqui ele para vocês verem. É o mesmo jeitinho, a gente só salvou. Beleza? Vou fechar aqui e vou abrir o Iramutec. Se vocês ainda não têm o Iramutec instalado, eu fiz um vídeo ontem mesmo sobre a instalação. Vou deixar na descrição do canal do vídeo. E vocês podem conferir lá, tá bem explicadinho. Qualquer coisa é só deixar um comentário aí que eu explico de novo. Então vamos lá. Eu vou vir aqui em arquivo, abrir um corpus textual, esse T em vermelho. Aí vai pedir para eu procurar a pasta. Eu vou vir aqui na área de trabalho, também na pasta teste, e meu corpus teste está aqui. Clicar nele e abrir. Esperar um pouco. Isso aqui é uma parte importante também. O nome do seu corpus ele vem padronizado, então ele vem com o nome que você deu mais o corpus 1, que é o que o Iramutec dá. E ele vai salvar os arquivos de análise na pasta ou no lugar que você salvou o seu corpus, o seu texto. Então é sempre bom criar uma pasta e colocar o seu texto dentro, porque é lá que as análises do Iramutec vão ficar. Definir caracteres. Essa aqui é uma das partes mais importantes desse processo também. Lembra que lá a gente definiu o UTF-8 no bloco de notas? É aqui que a gente casa as coisas. Então, tem um UTF-8 aqui que eu não gosto de usar ele porque às vezes ele dá erro comigo. Então eu não vou selecionar esse, eu vou lá no final, lá no último, vocês vão ver que tem o UTF-8 SIG. Eu vou selecionar ele, beleza? Então,
vocês têm que fazer isso, senão vai dar aquele erro de codificação, vai dar aquele erro na linha tal. Então, esse é o segredo, galera. Salva no bloco de notas em UTF-8 e define aqui no Iramutec o TF-8 SIG, é o último, tudo bem? Em idioma, vou colocar em português, que é o idioma que eu estou analisando. Dicionário padrão, ele vai usar um dicionário padrão que já existe em português no Iramutec para analisar as sentenças e as palavras do corpus. Marcador de texto, asteriscos mesmo, como a gente usou. Usar o dicionário de expressões, criar segmentos de texto, que ele vai dividir seu texto em alguns segmentos. Método de construção ST em ocorrências. Ele não vai definir por caracteres nem por parágrafos, mas sim por ocorrências. Isso são parâmetros que você define depois. Eu vou explicar melhor nos próximos vídeos que eu fizer. E o tamanho de ST é o tamanho do segmento do texto. Dependendo do tamanho do seu texto, se ele for muito pequeno, é indicado que você diminua os segmentos de texto. Dependendo do tamanho do seu texto, 10, 20, se ele for pequeno. O meu, como ele tem 6 resumos, etc., eu vou deixar no 40 mesmo para a gente fazer alguns testes. Então, vou dar OK. Aqui dá muito erro, mas como a gente fez tudo certinho, aquelas coisas dos caracteres aqui, passou. Então, o Iramutec já vai te dar uma descrição do corpo de texto aqui quando o seu corpo subir. Então, galera, aquele problema que dá de erro de codificação e etc., eu identifiquei nas minhas análises anteriores que podem ser duas coisas. Uma é a instalação incorreta. Então, vou deixar o link na descrição aí. E vocês, se der erro, reinstalem o Iramutec de acordo com o que eu ensino nesse link do vídeo que eu fiz. Fora a instalação, vocês têm que ver a questão dos caracteres. Então, vai lá no Notepad, no bloco de notas, salva em UTF-8 lá, igual eu ensinei, e define o TF-8 SIG aqui no Iramutec, beleza? Bom, esse era o objetivo principal do vídeo, mostrar para vocês como que subiam corpos de texto no Iramutec. Eu vou agora só fazer uma breve passada superficial sobre as análises dele. E, primeiramente, está aqui a descrição do corpo de texto. O nome, o idioma, os caracteres que ele está codificado. O arquivo original, o arquivo de saída, a data, o tempo de processamento para submissão do arquivo, os parâmetros. O CMétodo 1, eu vou explicar isso tudo depois nos meus próximos vídeos. O CSISE 40, o conjunto de caracteres que ele está utilizando. As expressões 1, estatísticas, número de texto 6, que são os números dos meus resumos. Ele conseguiu dividir em 33 segmentos de texto. Ocorrências, o número de vezes que as palavras aparecem, 1180. Número de palavras, 517, número de APACs. APACs são as palavras que aparecem só uma vez. Então eu tenho 382 palavras que apareceram só uma vez. É 73% do meu corpus. 32% das ocorrências. Então vamos lá. Aqui você pode clicar em análise de texto e vir em estatísticas. Ele vai te dar o Iramutec vai te dar as estatísticas do seu corpus. Aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, ó, gente. Essa caixa de diálogo, ele vai te perguntar se você quer lematizar o texto e usar a indexação do dicionário que ele já tem. Você deixa sim e indexação no padrão, porque é o jeito que o software utiliza para otimizar a análise do texto. Eu vou explicar também isso lá na frente. Propriedades-chave. Aqui é bem importante você olhar, porque aqui você escolhe que tipos de classes gramaticais você quer analisar do seu texto. Então, tem várias, não está traduzido para português. Se vocês quiserem utilizar um dicionário até o mesmo do Google para traduzir para português algumas dessas classes gramaticais, mas normalmente a gente deixa selecionado
Primeiro eu vou explicar para vocês o que cada número significa. 0 é para eliminar tal classe da análise de texto. 1 é para ativar essa classe na análise. E 2 é para deixar ela como forma complementar. Ou seja, lá na frente você vai poder escolher analisar só as ativas ou as ativas e as complementares. Então, normalmente, nas nossas análises, a gente deixa o adjetivo ativado, o advérbio ativado, formas não reconhecidas a gente deixa desativado, deixa o nome comum, que é substantivo, ativado, e o verbo ativado. Normalmente a gente tira o advérbio também, mas nesse caso eu vou deixar para dar mais volume para o corpus. Se vocês quiserem clicar aqui para ver a lista de verbos que o Iramutec tem em seu dicionário, vocês vão ver que é muita coisa. Então, é um dicionário bem parrudo, então tem muita. O Iramutec já está bem encorpado nessa questão da língua portuguesa. Aí você dá um OK aqui e ele vai fazer a análise estatística do seu texto. Ele faz um barulhinho quando ele termina a análise. Novamente, as formas de texto, o número de ocorrências, o número de formas, o número de APACs e a média de ocorrências por texto. Esse gráfico aqui, galera, ele é log, então ele está em logaritmo. Ou seja, ele vai mostrar para vocês no eixo Y aqui o log das frequências. Então, quantas vezes uma forma ou uma palavra aparece e a quantidade de palavras. Eu vou explicar ele melhor, porque ele necessita de uma explicação melhor nos próximos vídeos que eu fizer. Mas basicamente ele está dizendo que existem muitas formas que repetem pouco, ou seja, aquele número de APACs que vocês viram, então muitas palavras que repetem pouco e poucas palavras aqui ó, que repetem muito, que tem uma frequência grande, o que é comum na maioria dos textos. Ele também mostra a variabilidade do texto. Esse é o resumo. Aqui na aba Formas Ativas, a gente pode acompanhar as formas que a gente deixou ativa lá. Substantivo, advérbio, verbo, etc. Então, a palavra informação, a forma informação, ela tem a frequência maior, já que meu texto trata de gestão, então, gestão da informação, então, era mais esperado mesmo. Aí a palavra processo, aqui você pode ver a frequência das palavras nos corpos de texto. E aqui o Iramutec analisa tudo em conjunto. Aqui as formas complementares, a gente acaba tirando elas porque aquelas preposições, aquelas coisas que repetem muito, então a gente deixa de fora para não sujar a nossa análise. Aqui o total, todas juntas, e os APACs, as palavras que aparecem só uma vez. Bom, essa foi a análise de estatística, especificidades e FC. Vamos lá. Deixa tudo no padrão, já que você configurou uma vez. Aqui vai aparecer uma caixa de diálogo diferente, perguntando se eu quero analisar as ativas e complementares, ou só ativas ou só complementares. Eu vou analisar só ativas porque suja menos a análise. Vou selecionar por variáveis. E eu não vou selecionar por variáveis porque eu defini modalidades no meu texto. Então, eu tenho várias. Se você quiser analisar só uma, aí você coloca por variáveis. Se você tiver um corpo só, então aí você seleciona variáveis. Se não, você vem em modalidades e seleciona aquelas que você quer analisar. Então, você clica na primeira e segura, arrasta até embaixo para selecionar todas. Se você quiser selecionar só duas, você clica nas duas que você quer analisar e dá um OK aqui. Eu vou querer analisar tudo, beleza? Deixa o score em lei hipergeométrica, que é o tipo de análise que ele utiliza. Frequência mínima 10, então eu vou analisar só as formas, as palavras ativas, que tem frequência mínima 10, dá um OK. Essa análise, pessoal, ela vai me dar muitas características do texto, que vou explicar mais especificamente, senão esse vídeo vai ficar muito grande e vai ficar pouco otimizável, porque o objetivo dele já passou. Mas aqui tem as formas, que aparecem mais de 10 vezes, e a comparação delas entre os artigos. Então, a palavra conhecimento ela apareceu mais fortemente no artigo 1.
e no artigo 3. Como vocês podem ver aqui, o que está negativo é quando a palavra aparece menos. Então, quanto mais baixo o número, menos a palavra aparece nos artigos. Então, só corrigindo, conhecimento apareceu mais no artigo 3, tá? 1.6 aqui. E apareceu muito pouco no artigo 2 e no artigo 6. Então, isso aqui é mais para vocês fazerem uma comparação. Mesma coisa com as formas comuns, os tipos e as frequências. Vou passar isso aqui por cima, vou dar um enfoque mais no gráfico que ele dá. Vamos lá. Essa análise te dá um gráfico das formas sobre um plano. E o que isso te indica? Isso te indica que qual a proximidade dessas palavras no texto. Então, a palavra gestão e a palavra informação, como está nesse quadrante superior esquerdo aqui, elas estão próximas. Então, elas aparecem muitas vezes próximas nos textos. Enquanto o conhecimento aparece bem distante do resto. Assim como a palavra como e a palavra processo. Então, serve mais para você ver distanciamento de vocabulários ou de temas no seu texto. Aqui temos as nossas variáveis, os nossos resumos, no caso, no plano. Então, esses artigos desse quadrante inferior esquerdo aqui, o artigo 4 e o artigo 6, eles tendem a falar a coisas parecidas, segundo a análise do Iramutec. E os demais artigos tendem a falar coisas um pouco diferentes, um pouco mais variáveis. Vamos passar para a classificação, que é o método de Reinert. Eu gosto bastante dele, mas ele dá muito problema, então não vou garantir que ele vai funcionar 100% das vezes, etc. Vou dar um OK ali no padrão e ele vai me mostrar essa tabelinha aqui que eu vou explicar para vocês depois, porque é um pouco complexo. Como minha base ela não é enorme, ela não é grande, ela é mediana assim para baixo, eu vou diminuir os valores, porque senão não vai dar certo, vai dar erro. Então, o número máximo de fórmulas analisadas, vou diminuir para uns 1.200. Número de classes terminais na fase 1, eu vou diminuir para 7. E tamanho de RST2 eu vou diminuir para 5. E RST1 eu vou diminuir para 7. Vou dar um OK aqui e vamos torcer para a análise funcionar. Ele demora um pouquinho para fazer essa análise. Já vou adiantando que essa análise, pessoal, é uma tentativa do Iramutec de mostrar para vocês os diferentes vocabulários existentes no texto. Então ele vai mostrar um gráfico bem legalzinho que vai mostrar para vocês as classes de vocabulários que existem no texto. Bom, funcionou. Então o primeiro gráfico que ele mostra 5 classes para mim. Então, derivando da classe 1, que eu vou explicar como que ele faz isso lá na frente em outros vídeos. Derivando da classe 1 temos a classe 5, que derivada dela temos a classe 2, 3, 4, da classe 4, a 2 e a 3. Ou seja, segundo a análise do Iramutec, meu texto tem 5 vocabulários diferentes. E para você ver quais são as palavras, as formas que estão presentes nesse vocabulário, você clica nessa parte aqui, ele vai te dar outro gráfico. Dá um OK, espera, e aí ele vai te mostrar as classes e vai mostrar as palavras que contém dentro de cada uma delas. Então, na classe 4, no vocabulário 4, que corresponde a 20% do corpus de texto que você inseriu, tem as palavras empresa, realizar, estudo, pesquisa e assim por diante. Então, eu gosto muito para fazer uma visão dos temas e dos contextos presentes no nosso corpus de texto, na nossa análise. É muito bom, é muito intuitivo. Essa outra aqui mostra basicamente a mesma coisa, só que com outro tipo de visão. Aqui as classes coloridas, etc. E uma nuvem de palavras para cada uma. É a mesma coisa que tinha antes e etc. Em perfis a gente pode ver cada classe separadamente, as palavras dela
e alguns valores estatísticos para cada palavra, que eu pretendo explicar mais especificamente nos outros vídeos. Em AFC, vai mostrar novamente aquele gráfico em um plano, e agora ele vai te dar os vocabulários com suas cores diferentes no plano, e aí você pode comparar a proximidade entre os vocabulários. Então, aquele mais central é aquele vocabulário que ele está presente em todos os outros, então é um contexto mais neutro. E os mais distantes, os mais coloridos maiores, são aqueles que têm algo mais único, algo mais intuitivo em si. Então, vamos lá. O cinza aqui dá para ver que ele está bem no meio. O vermelho ele trabalha com uma coisa mais específica. O verde também, o azul também e o roxo também. Ou seja, o Iramutec te mostra novamente como estão divididos os vocabulários nas proximidades em relação ao texto. Então, você pode imaginar assim. Conhecimento é uma palavra que, em relação à inteligência, modelo, empresa, encontrar melhor vantagem, ele está no meio, então ele aparece nesses contextos. Inteligência, ela não necessariamente aparece no contexto de empresa ou de encontrar vantagem ou de modelar. Então, daí você pode tirar algumas análises. Então, galera, esse é um tipo de coisa que o Iramutec te proporciona. Aqui nas formas complementares, aquelas que a gente tirou, e aqui novamente mostrando os artigos, de uma perspectiva já dos vocabulários que ele separou na análise. Bom, saindo dessa classificação, vamos para a análise de similitude, que é uma análise que muitas pessoas gostam também. Bom, aqui está a análise de similitude. Bom, essa é a cara da interface dela. Aqui tem todas as formas a partir de 3 de frequência que ela vai reunir. A análise de similitude ela faz um grafo que mostra as conexões de proximidade entre as palavras. Então vamos ver. Deixa tudo padrão, pessoal, eu explico isso depois para vocês. Só clique em comunidades e Halo aqui para separar em cores as comunidades do grafo, as comunidades do seu texto, para você identificar melhor as coisas. Dá um OK e vamos esperar funcionar aqui. Bom, funcionou. Galera, essa é a cara do grafo de similitude, da análise de similitude. Então, quando você selecionou conjuntos, você consegue ver os conjuntos de palavras ligadas. Então, no centro temos informação. Informação ela se liga fortemente com a palavra gestão, com conhecimento, com a palavra como, que tem a ver com metodologia, com a palavra processo. E gestão deriva as palavras apresentar, revisão, literatura. Então, gestão tem ligação com essas palavras e forma um grupo. Inteligência forma outro grupo aqui, como forma outro grupo, assim como conhecimento e processo. Então, a análise de similitude é muito boa para você identificar os campos do seu texto e ver quais palavras ele contém. Dá para exportar isso em formato de grafo. Se você já tem familiaridade com o GEF ou o GEF, você pode analisar isso no GEF e etc. E por último, galera, vamos para a nuvem de palavra, que é bem simples, é só dar um OK, deixa tudo OK. Isso aqui é parâmetro de visualização. E ele vai te mostrar aqui a frequência das palavras que vão aparecer e ele vai te dar uma nuvem de palavras, que muitas coisas online dão. Do Iramutec não é a melhor coisa do mundo, é bem no preto e no branco mesmo. Dá para você escolher as cores antes, mas é isso aqui. Com base na frequência, ele vai te dar uma nuvem de palavras. Então, galera, espero que eu tenha passado para vocês o mínimo de entendimento do Iramutec. É um pouco complexo a utilização desse software, mas é mais ou menos isso aqui que a gente vem trabalhando. Eu quero estudar mais um pouquinho, eu tenho um material preparado para dar uma aula para vocês mais específica de cada análise e do algoritmo de análise mesmo do Iramutec, que é sempre bom entender para a gente dominar o software. Bom, vou fechar aqui.
terminou. Se tiver alguma dúvida ainda, se sobrar alguma coisa, deixem comentários no vídeo. Eu vou deixar para vocês na descrição o link do vídeo de instalação que eu fiz. Vou deixar para vocês o link do L3P, que é o nosso site, para vocês darem uma olhada lá. Lá tem muito material bom. Tem também o tutorial do Iramutec, que eu vou deixar o link também, que foi o que eu fiz. E vou deixar para vocês o link do nosso blog Métodos Digitais, que é um blog que está começando agora, mas eu vou estar postando esses vídeos lá de agora em diante, e lá vai ser um local onde vocês vão poder encontrar outras ferramentas de cunho digital para fazer análise do tipo Iramutec. Então, obrigado. Inscrevam-se no canal para mais vídeos desse tipo, para mais ferramentas e etc, para contribuir com a gente também. E muito obrigado. Qualquer coisa, escrevam nos comentários e eu vou tentar estar sempre disponível aí para vocês. Até mais.